Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo a esta aula, onde nós vamos falar um pouquinho sobre as áreas de atuação profissional com projetos de iluminação. Tenho certeza que uma dessas áreas que a gente vai ver, porque existem várias, né, você pode vir a gostar, a se apaixonar e por que não se especializar nelas. Vamos conhecê-las um pouquinho, então? Bom, vamos começar então olhando para os projetos de iluminação nas áreas residenciais. E aí a gente, né, não só se detém às questões de casas, mas apartamentos, fazendas, né, e assim por diante. Tudo que esteja relacionado às questões residencial. E olhando internamente, né, a gente vai ter outros pequenos projetos de iluminações que a gente pode vir a trabalhar, como projetos para o hall, para as salas, para as cozinhas, para os quartos, para os banheiros e uma infinidade de ambientes que um projeto residencial vai exigir. Olhando para o lado de fora, a gente tem ali, né, os projetos de iluminação para os jardins, para a área da piscina, né, área de lazer de forma, né, comum, tá? E assim por diante. Aí a gente pode seguir para um outro segmento que seria os projetos comerciais. Então, nesse primeiro momento, vou direcionar o seu olhar para que você olhe para as lojas, né? Para shopping centers, para livrarias, para cafés, né, e assim por diante, tá. Então a gente tem aqui os ambientes internos, se a gente fosse parar para pensar, né, olhar com atenção, né, do ponto de vista da iluminação para as vitrines, para o corpo da loja, para os expositores, para os provadores, para os espaços em comuns, assim como também olhar para os ambientes externos, fachadas e estacionamento, tá. Ainda dentro de projetos comerciais, a gente tem outros segmentos, bares, restaurantes, casas noturnas, que vão exigir que você tenha, na verdade, né, outras características de processo criativo, né, e da intenção dentro do seu projeto de iluminação. Então, aqui a gente tem ambientes internos e externos, né, como áreas comuns, espaços, internos, né, banheiros, parte administrativa, tá? E o lado externo, né, as fachadas, estacionamentos e assim por diante. Bom, olhando agora para o ponto de vista do projeto de iluminação empresarial ou corporativo, né, a gente vai ter então as empresas, os escritórios, os coworking, tá? E aí a gente tem de novo aqui, né, sempre esse olhar ambientes internos e ambientes externos. E veja que cada um deles vai nos dar ainda um leque de possibilidades e de desafios profissionais para que a gente possa, na verdade, olhar para cada ambiente e poder explorar ele da melhor forma, né, para que os usuários possam se sentir bem, confortáveis e possam ter aí a sua produtividade muito bem trabalhada, né. Bom, aí a gente pode olhar também um outro segmento que seria, a iluminação de hotelaria, né, hotéis, resorts, motéis, pousadas, tá. E novamente, para cada um desses, né, segmentos aqui, a gente tem então o olhar para os ambientes internos, assim como ambientes externos, ambientes que envolvem então uma movimentação muito maior de um público de diversas faixas etárias, né, e com um fluxo maior de pessoas também, tá? Bom, tem também projetos mais específicos, né, se você é daquele que gosta, né, de projetos mais desafiadores, né, não que os outros não sejam, mas aqui a gente pode olhar que exige um pouquinho mais da técnica e do domínio do facho de luz, né. Então a gente está olhando para museus, para galerias, e aí a gente tem, né, as salas de exposições, a iluminação que eu quero proporcionar nas circulações, nos banheiros, tá? E ambientes externos, como a gente tem já, conversado, anteriormente. Bom, projetos para auditórios, para anfiteatros e para cinemas. Nesse caso aqui, salas de cinema, né? Então a gente tem as áreas comuns a serem pensadas e projetadas para que atenda a esse público, que também é um público, né, com uma faixa etária
diversa e muitas pessoas ao mesmo tempo, né. Tem às vezes as questões de lanchonete, a iluminação do banheiro, tá, e as áreas externas novamente. Outra área que está, assim, crescendo, tendo muito mais atenção em relação à questão da qualidade de vida, né, e de um melhoramento da saúde, são os projetos hospitalares, né, os projetos direcionados à área da saúde, tá. Então a gente vai ter aí os projetos para hospitais, para clínicas, para consultórios. Então dentro de cada um desse segmento, né, desse porte de projeto, a gente vai olhar então para os ambientes internos, como que iluminação eu quero proporcionar para a recepção, que iluminação eu quero para a sala de espera, ou propriamente para os consultórios, né, para a circulação, para os banheiros, assim como olhar para os ambientes externos também, tá? Bom, do ponto de vista do quesito religioso, né, de proporcionar uma atmosfera mais intimista, em que a pessoa possa, né, se conectar melhor consigo mesmo, vamos dizer assim. Então a gente tem os projetos relacionados às igrejas, às catedrais, às capelas, aos templos, né, e assim a gente vai ter as áreas comuns que eles oferecem, né, ou as capelas, o setor administrativo, a sacristia, os banheiros e tantos outros ambientes que essas infraestruturas podem vir a oferecer. Então, aqui também é um projeto que vai fazer com que você traga muito mais sensibilidade, subjetividade do que objetividade dentro do seu projeto, tá? Voltando a pensar nos quesitos agora de grande fluxos de pessoas e de diversas idades, né, a gente tem aí o olhar então para os projetos de iluminação para terminais de passageiro. E aí a gente pode ver que existem então, né, os aeroportos, as rodoviárias, as estações de metrô, de trem, os portos e tantos outros terminais que possa vir a ter também. Tá? Então, para cada um desses, setores, né, desses grandes projetos aqui, porque acabam sendo de grande porte, né, existe um olhar, né, com muito cuidado, com muito carinho, para que a gente possa atender a iluminação e que essa iluminação possa, dentro do possível, agradar a todos, né. Outra área que vem, na verdade, crescendo, né, de um outro ponto de vista mais cenográfico e que começou por conta da pandemia, foi a iluminação esportiva, mas na verdade a iluminação, né, mais, do ponto de vista aqui, que eu trago como referência, quando não podia ter o público junto assistindo, então eles puderam olhar para para os jogos com outro olhar, né, até de um ponto de vista mais cenográfico, pensando em quem está em casa assistindo, tá. E a gente começou a ver que houve uma mudança, e uma mudança, do meu ponto de vista, muito interessante, muito mais agradável, para que a gente possa acompanhar os jogos. E acompanhar essa evolução em especial de como era a iluminação, né, até pouco tempo atrás, vamos pensar aqui de 10, 20 anos atrás e de como ela está hoje, né, é muito interessante a gente olhar essa percepção, essa evolução, essa sensibilidade no projetar. Mas voltando aqui na questão das áreas esportivas, né, a gente vai ter também a questão das academias que vem crescendo, né, em cada cidade e trazendo atmosferas diferentes para que as pessoas possam se sentir bem ali e tudo mais. Então, quando a gente fala de áreas esportivas, de tipos de esportes, a gente tem as suas diversas particularidades, ou seja, as diversas modalidades, né, que a gente precisaria então, na verdade, entender como cada uma funciona, se são ambientes, se são, feitas em ambientes fechados, em ambientes abertos, que cada uma vai ter, né, a sua particularidade, tá. E do ponto de vista, né, se são para atender a nível profissional ou a nível amador também. Então, do ponto de vista profissional, a gente tem que respeitar uma quantidade de iluminação que precisa atingir não só no plano vertical, mas no plano horizontal também, tá. E essa quantidade de luz tem que ser o suficiente para que as transmissões de televisão possa captar com melhor qualidade. Então é um outro universo muito interessante que a gente tem aí de especialização em projetos de iluminação na área esportiva, tá? Bom,
Temos também projetos relacionados agora indo para a área mais cênica de festas e eventos, vamos dizer assim, mais correto dizer festas e eventos. A gente vai ter então, né, projetos específicos para casamentos, tá? Formaturas, aniversários. E aí a gente tem também muitas vezes que pensar em ambientes externos, conforme aonde vai ser feito esses eventos, tá? Então também é um momento em que a gente pode trabalhar com muita cenografia por meio da luz, né? Luz colorida, efeitos, né? E assim por diante. Da iluminação cênica é um universo também muito interessante e muito apaixonante, e aqui eu trago para vocês, né, a iluminação cênica um e 2. Então, nesse primeiro momento que eu queria trazer para vocês é a questão de pensar um projeto de iluminação para estúdios de gravação, né? Seja para gravar propaganda, seja para gravar clipes, enfim, estúdio de forma geral que vai exigir uma iluminação especializada e equipamentos também especializados, tá? Programas de televisão, cenários de novela, que também precisa ter esse olhar, tá? E assim como para gravar séries, né? Então aqui a gente tem esse olhar, de bastidores, né? De um ambiente assim fechado e de certa forma pequenininho, comparado, né, com essa outra parte da iluminação cênica que eu trago como opção 2, que já seriam assim um pouquinho mais amplo no quesito porte, né? Então, a gente tem aqui a iluminação para shows, a iluminação para teatro, e aqui envolve teatro e dança, tá? A iluminação de cinema propriamente, que daí exige também uma estrutura, né, e equipamentos e acessórios especializados, tá? E eu trago aqui como a questão de que vem crescendo o projeto de iluminação nos desfiles de carnaval. Né? A gente já sabia que os carros alegóricos trazem, né, equipamentos de luz, projetores de luz, para que possa dar aquele efeito e tudo, mas a gente tem visto, na verdade, uma mudança, não só olhando para os carros, né, mas olhando para as roupas das pessoas, né, dos componentes dessas escolas, que muitas vezes também têm um recurso de iluminação, né, por meio de bateria, essas coisas toda, e tem agora esse olhar diferenciado que tem, né, em toda o trajeto que a escola faz, né, como referência a Marquês de Sapucaí, no Rio de Janeiro, que vem então, né, todo o projeto de iluminação da arquibancada para o desfile, e não só do desfile para a arquibancada. Então, é um olhar muito interessante, que está começando a se despontar e que com certeza vai precisar de profissionais que possam captar, né, o desejo da escola com o que, na verdade, o público gostaria de estar sentindo ali, no momento do desfile propriamente, tá? E aí a gente encerra então com um olhar muito mais amplo, né, que é às vezes a gente se direcionar para a iluminação urbana. Veja como ela é rica, né, dentro do que ela oferece, né, do que uma cidade oferece. Então a gente tem aqui, os cuidados com a iluminação pública, e aí aqui exige uma questão de norma, de quantidade de iluminação para segurança não só de veículos quanto de pedestres, a iluminação de monumentos, a iluminação arquitetônica nas fachadas, a iluminação para praças e parques, né, nas mídias que são as propagandas, que a gente precisa às vezes cuidar um pouquinho, porque elas também podem ser um vilão dentro deste grande projeto, né, que vem a ser a poluição luminosa, tá? Mas isso é um assunto à parte que a gente vai estar tratando aí no decorrer das próximas aulas. A iluminação esportiva, como a gente já viu, quando tem parques ou quando tem praças com áreas esportivas, tá? Não só praças e parques de contemplação, de caminhada, de passeio, mas quando exige aí, né, a questão do cuidado por existir áreas esportivas ali dentro, tá? E assim como grandes estruturas, né, que seriam consideradas o quê? O projetar pontes, né, a iluminação para pontes, para viadutos, para túneis, para torres e assim por diante, tá? Então eu espero que você tenha gostado dessa versatilidade que é, as possibilidades de atuação dentro da área de projetos de iluminação,
que você tenha se identificado com uma ou com 2 ou até com mais, para que você possa oferecer este portfólio dentro, né, dos seus projetos ou às vezes se especializar em uma área específica, né, e trabalhar sempre com muito carinho, com muito amor, respeitando sempre dentro dos possíveis as normas que precisam ser feitas e as pessoas que vão ser, o que vão usar desse espaço, tá? Agradeço a sua atenção e nos vemos na próxima aula. Um abraço.